Dizem que ser avó é ser mãe com açúcar, é amar em segunda instância, com a sabedoria e a paciência que a primeira vez não nos permitiu. É o amor em sua forma mais pura, sem as arestas da obrigação diária. E eu, por 18 anos, acreditei piamente nisso. Derramei todo o açúcar do meu coração na vida da minha neta, Luísa. Fui a engenheira e a operária da sua felicidade, construindo com ela uma ponte de sonhos que nos levaria, um dia, a um castelo encantado. O que eu não imaginava é que, ao chegar a essa ponte, ela decidiria atravessá-la sozinha, com seus amigos, e me diria, com um sorriso sem graça, que para mim, a construtora, não havia mais lugar. Meu nome é Marta, tenho 70 anos, e a minha história com Luísa começou no dia em que ela nasceu. Meu filho, Roberto, e minha nora, Verônica, eram muito jovens na época. Ele, um recém-formado em administração, tentando encontrar seu lugar no mundo. Ela, uma mulher com uma sede imensa de ascensão social, que via a maternidade como um obstáculo temporário em sua escalada. Quando Luísa nasceu, os dois trabalhavam o dia inteiro. E eu, já viúva do meu Jorge e recém-aposentada do meu cargo de secretária escolar, fiz o que toda avó faria. Eu me ofereci. Deixem que eu cuido dela, eu disse. E o que começou como uma ajuda temporária se tornou a minha vida. Mudei-me para o quarto de hóspedes da casa deles e, na prática, criei a minha neta. Fui eu quem passou as noites em claro, quem trocou as fraldas, quem celebrou o primeiro dente, quem ensinou as primeiras palavras. Roberto e Verônica eram os provedores, os pais de fim de semana. Eu era o cotidiano, o porto seguro, o cheiro de bolo de cenoura na casa. E nós tínhamos um sonho só nosso. Luísa, desde pequena, era apaixonada pelos filmes da Disney. Nós assistimos a todos, de Branca de Neve a Moana, dezenas de vezes. Tínhamos nossas canções favoritas, nossos diálogos decorados. E numa tarde chuvosa, enquanto assistíamos a Cinderela, eu lhe fiz uma promessa. Um dia, meu amor, eu disse, abraçando seu corpinho pequeno no sofá, a vovó vai te levar para ver o castelo de verdade. Um dia, a gente vai para a Disney. Os olhinhos dela brilharam. A partir daquele dia, a Disney se tornou o nosso código secreto, o nosso destino sonhado. Tínhamos um cofrinho em forma de castelo onde guardávamos moedas. Eu, com minhas economias de professora aposentada, comecei a guardar dinheiro numa poupança separada, que chamei de Operação Cinderela. Era o nosso grande plano. O presente que eu lhe daria quando ela fizesse 18 anos. O tempo voou. Luísa se tornou uma linda moça. E eu estive lá, em cada etapa. Ajudei com os deveres de casa, costurei fantasias para as festas da escola, consolei-a nas primeiras desilusões amorosas. Enquanto isso, Roberto e Verônica prosperavam. Ele se tornou gerente em uma multinacional. Ela, uma decoradora de interiores com uma clientela rica. A casa ficou maior, os carros mais caros. E eu comecei a me sentir um pouco deslocada. Verônica, principalmente, começou a me tratar com uma condescendência polida. Meus gostos eram simples demais, minhas roupas antiquadas. Ela sutilmente começou a apagar a minha presença da narrativa da família. Nas fotos que postava, eu raramente aparecia. Quando os amigos ricos deles vinham jantar, eu era gentilmente convidada a ficar no meu quarto. A senhora parece tão cansada, Marta. Por que não descansa um pouco? Ela dizia. Era um eufemismo para desapareça. Luísa, influenciada pela mãe e pelo novo círculo de amigos de um colégio particular caríssimo, também começou a mudar. A cumplicidade entre nós foi dando lugar a uma distância respeitosa. Nossas noites de cinema foram trocadas por saídas com as amigas. As conversas profundas se tornaram monólogos meus, respondidos com monossílabos dela enquanto digitava no celular. Doía, mas eu dizia a mim mesma que era a idade. A fase da vida em que os amigos são mais importantes que a família. E então, os 18 anos dela se aproximaram. O marco. A data da nossa viagem. Meu coração se enchia de alegria a cada dia que passava. O dinheiro na poupança, Operação Cinderela, era mais do que suficiente. Eu já havia pesquisado os melhores hotéis, os pacotes com os parques, os jantares com as princesas.
Eu estava pronta para realizar o sonho da vida dela, da nossa vida. Foi Verônica quem jogou o primeiro balde de água fria. Numa tarde, ela me chamou para uma conversa na sala de estar. Marta, sobre o aniversário da Luísa. Ela começou com seu ar de organizadora de eventos. Eu e o Roberto decidimos que vamos dar a ela uma grande festa. Uma festa de verdade. Alugamos um salão de festas maravilhoso, com DJ, buffet completo. Vai ser o evento do ano para a juventude da cidade. Que ótimo, Verônica. Ela vai adorar, eu disse genuinamente feliz por ela. E depois da festa, podemos começar a ver os detalhes da nossa viagem, não é? O sorriso dela se tornou forçado. Então, é sobre isso que eu queria falar. Uma festa desse porte é um investimento altíssimo. E a gente estava pensando, talvez fosse melhor usar aquele dinheiro que a senhora guardou para ajudar com os custos da festa. Seria um presente muito mais útil e sofisticado para uma moça de 18 anos do que uma viagem infantil para a Disney, você não acha? As palavras dela me atingiram. Infantil? Nosso sonho era infantil? Mas a Disney era a nossa promessa, o nosso sonho, gaguejei. Marta, por favor, a Luísa já é uma mulher. Ela não se interessa mais por princesas e castelos. Ela quer uma festa com os amigos, quer se divertir. Seja razoável. Senti um nó se formar na minha garganta. Mas, antes que eu pudesse argumentar, Luísa entrou na sala. E a facada final veio dela. Vó, ela disse parando ao lado da mãe, sem me olhar diretamente. A mamãe tem razão. A Disney era uma coisa de criança. Eu agradeço muito, de verdade. Mas o que eu quero mesmo agora é a festa. A confirmação vinda dela doeu mais do que qualquer argumento de Verônica. Meu sonho, o nosso sonho, havia sido oficialmente descartado, rebaixado a uma memória infantil e sem importância. Tudo bem, então, eu disse, a voz baixa. Se é o que você quer. E sobre a festa, mãe, continuou meu filho Roberto, que acabara de entrar na conversa. Vai ser uma coisa bem jovem, sabe? Só a turma da Luísa mesmo. Eu ainda não havia entendido aonde eles queriam chegar. Claro, meu filho. Eu fico numa mesa mais afastada, não se preocupem. Não vou atrapalhar a diversão deles. E então Luísa, minha neta, a menina para quem eu contei histórias de ninar, olhou para mim. Havia um constrangimento em seu rosto, uma vergonha que não era dela, mas que ela sentia por mim. Então, vó, é que... Ela começou, e as palavras saíram tropeçadas. A gente decidiu que esse ano vai ser só para amigos mesmo. Só a galera da minha idade. Sem família. Foi mal, vó, mas você não foi convidada. O mundo parou. As palavras dela ficaram ecoando na sala. Você não foi convidada para a festa de 18 anos da neta que eu criei. É uma festa de jovens, Marta. Verônica se apressou em justificar, com um sorriso vitorioso. A senhora não ia se sentir à vontade. A música é muito alta, tem bebida. Não é um ambiente para uma senhora da sua idade. A gente está fazendo isso para te poupar. Para me poupar. Eles estavam me excluindo para me proteger. A desculpa era tão esfarrapada, tão insultuosa, que me deixou sem ar. Olhei para o meu filho, Roberto. Ele apenas olhava para o chão, incapaz de defender a própria mãe. Eu não fiz uma cena. Não gritei. Não chorei. Naquele momento, a dor era tão profunda que se transformou em uma calma assustadora. Apenas me levantei. Eu entendo perfeitamente, eu disse, e minha voz era a de uma estranha. A festa é de vocês. Divirtam-se. Subi para o meu quarto, fechei a porta e me sentei na beira da cama. Olhei para o cofrinho em forma de castelo na minha cômoda, o símbolo de um sonho que acabara de ser demolido. Eu não era apenas a avó, simples demais. Eu era a avó que não era nem digna de ser convidada para a celebração da vida que ajudei a construir. Era um estorvo, uma vergonha, uma presença a ser evitada. Naquela noite, a velha inútil que eles achavam que eu era, morreu. E em seu lugar, nasceu uma mulher com um plano. Se o meu sonho era infantil e a minha presença indesejada, então eu usaria o dinheiro da Operação Cinderela para lhes dar um presente de formatura que eles jamais esqueceriam. Um presente que não seria sobre mim, seria sobre eles.
sobre o que eles valorizavam e sobre o que eles estavam prestes a entender sobre o amor e o desprezo. Passei a noite no computador, não chorando, mas pesquisando. E com uma determinação que eu não sentia há anos, comecei a tecer a minha vingança. Uma vingança que não seria servida fria, mas em um pacote gigante, com laços de fita e um cartão que pararia a festa. Na manhã seguinte, fiz uma ligação para a melhor agência de viagens de luxo da cidade. Bom dia! Meu nome é Marta. Eu gostaria de comprar um pacote de viagem completo com tudo do bom e do melhor para a Disney em Orlando. Sim, o mais luxuoso que tiverem, para 4 pessoas. Houve uma pausa do outro lado da linha. E eu também preciso de um serviço de entrega muito especial. Continuei, com um sorriso gelado nos lábios. Quero que um presente enorme, uma caixa gigante, contendo os vouchers e uma carta, seja entregue no próximo sábado à noite, por volta das 10 horas, em um salão de festas. Sim, no meio de uma festa de aniversário. Uma festa para a qual eu não fui convidada. E eu quero que a entrega seja um espetáculo. Quero que a música pare. Quero que todos os olhos se virem para esse presente. A moça da agência, confusa, mas profissional, apenas respondeu: "Considere feito, senhora." Desliguei o telefone. Eles não queriam ir para a Disney comigo. Ótimo. Eles iriam sem mim, mas iriam nos meus termos. E o preço da passagem seria o peso da própria consciência. O sábado da festa chegou com um sol radiante, um dia lindo que parecia zombar da tempestade em meu coração. Da minha janela, eu via a movimentação na casa. O carro de uma empresa de buffet estacionou em frente. Vi Verônica, minha nora, sair para dar instruções, gesticulando com a autoridade de uma general. Vi Luísa, minha neta, entrar e sair com as amigas, rindo, os braços cheios de sacolas de lojas caras. Elas se preparavam para a grande noite, a celebração da maioridade, o evento social do ano. E eu, a avó, a figura central de sua infância, era apenas uma espectadora silenciosa, uma fantasma dentro da minha própria casa. Eles saíram no final da tarde, deslumbrantes. Roberto, meu filho, num terno que eu nunca o vira usar. Verônica, num vestido longo e brilhante, parecendo uma estrela de cinema. E Luísa... Luísa estava uma princesa. Um vestido de seda, maquiagem profissional, o cabelo preso num penteado elaborado. A menina que um dia usou um vestido de chita feito por mim para a festa junina, agora era uma mulher que eu mal reconhecia. "Estamos indo, mãe", disse Roberto da porta. "Não nos espere acordada. Divirtam-se, meus filhos, e dê um beijo de parabéns na minha neta por mim", eu respondi, com um sorriso que era uma obra de arte da dissimulação. Assim que a porta se fechou, a casa mergulhou num silêncio profundo. E nesse silêncio, eu comecei a minha própria cerimônia. Fui até a minha escrivaninha. Sobre ela estava a elegante caixa da agência de viagens de luxo. Dentro, os vouchers para a viagem dos sonhos. E ao lado, uma folha de papel de carta, daquelas que guardamos para ocasiões especiais. Peguei minha melhor caneta, a que Jorge me deu de presente anos atrás, e comecei a escrever a carta que acompanharia o presente. Minha mão não tremia. Cada palavra saía com uma clareza e uma precisão que vinham do fundo da minha alma ferida. "Minha querida neta Luísa", comecei. "Hoje é um dia de imensa alegria. Você completa 18 anos. Torna-se, perante a lei e a vida, uma mulher. E eu, que te vi dar os primeiros passos, que te ensinei as primeiras letras, que te consolei nos primeiros tombos, não poderia estar mais orgulhosa. Meu coração transborda ao ver a mulher incrível que você se tornou. Eu me lembro como se fosse hoje das nossas tardes no sofá, assistindo aos filmes da Disney. Lembro dos seus olhinhos brilhando para a Cinderela, para a Bela, para a Ariel. E lembro da promessa que fiz a você, um sussurro no meio de uma canção. Um dia, meu amor, a vovó te leva para ver o castelo de verdade. Essa promessa se tornou o nosso sonho secreto, o destino final da nossa Operação Cinderela. Por anos, eu guardei cada centavo que podia. Cada moeda no nosso cofrinho em forma de castelo era um passo a mais na direção do nosso sonho. Eu imaginei este momento centenas de vezes. Eu, no seu aniversário de 18 anos, te entregando as passagens e dizendo: "Vamos fazer as malas." Eu imaginei o seu grito de alegria,
o nosso abraço, a nossa cumplicidade. Mas como você e seus pais me explicaram, a vida muda. Os sonhos de criança, às vezes, se tornam infantis demais para a sofisticação da vida adulta. A festa com os amigos é mais importante, mais adequada. E a presença da avó, uma figura do passado, talvez não combine com a nova e excitante fase da sua vida. Eu entendi. Entendi que para a sua grande noite, a minha presença não era necessária, que o meu lugar não era ao seu lado. E por entender isso, eu decidi que o sonho que construímos juntas não deveria morrer só porque eu não faço mais parte dele. O dinheiro da Operação Cinderela é seu por direito, fruto de um amor que, talvez, eu não tenha sabido dosar. Portanto, aceite este presente. É o nosso sonho, Luísa. A nossa viagem para a Disney. Com tudo o que você tem direito. A melhor classe no avião, o hotel mais luxuoso, os jantares com as princesas que você tanto amava. Eu não estarei lá para segurar a sua mão na montanha-russa, nem para tirar uma foto sua em frente ao castelo. A sua festa, como você disse, é só para amigos. Então, que a sua viagem dos sonhos também seja. Leve seus pais. Leve uma amiga. Crie novas memórias, no lugar onde eu sonhei em criar as nossas. Feliz aniversário, minha neta. Que a sua vida adulta seja tão mágica quanto os contos de fadas que um dia lemos juntas. E que nela você nunca se esqueça daqueles que te ajudaram a construir as fundações do seu próprio castelo. Com todo o amor que uma avó inútil pode sentir, Marta. Reli a carta. Não havia uma única palavra de raiva. Era uma carta de amor. Um amor tão profundo e tão triste que eu sabia que teria o efeito de um veneno. Dobrei o papel com cuidado, coloquei-o no envelope e o prendi com um laço de fita na caixa principal do presente. Às 9h30 da noite, o serviço de entregas especiais da agência chegou. 2 homens de uniforme impecável levaram a caixa gigante que mal passava pela porta. Eu os observei colocar o pacote na van. Entregar às 10 da noite, em ponto. No salão de festas Golden Palace. E por favor, façam uma entrada notável, eu reiterei. Depois que eles se foram, eu me sentei na minha poltrona. Não liguei a televisão. Fiquei no escuro, apenas ouvindo o tic-tac do relógio. Imaginei a cena. A festa no auge. A música eletrônica pulsando. Os jovens dançando. Luísa, o centro das atenções. Verônica, a mãe orgulhosa, circulando com uma taça de espumante na mão. E então, às 10 da noite, a música pararia. As luzes se acenderiam. E 2 homens de uniforme entrariam, carregando um presente que parecia ter saído de um conto de fadas. A minha imaginação foi surpreendentemente precisa. Soube dos detalhes no dia seguinte, através de uma das minhas amigas, cuja neta era uma das convidadas. A entrega foi, de fato, um espetáculo. O DJ parou a música, um holofote iluminou a entrada e o presente foi anunciado ao microfone. Luísa, entre surpresa e um deleite vaidoso, foi até o centro do salão. Verônica, radiante, a ajudou a rasgar o papel de presente, sob os olhares de 200 adolescentes com seus celulares em punho, filmando tudo. A primeira reação, ao verem os vouchers da Disney e a caixa com o tema do castelo, foi de euforia. «Uau! Que presentão!» gritou alguém. «É da minha avó», Luísa anunciou com um sorriso. Ela não pôde vir, mas mandou um presente. E então, Verônica, querendo prolongar o momento de glória, pegou o envelope. «E tem uma carta. Leia para nós, filha. Vamos ver a linda mensagem que a vovó mandou». E Luísa leu, em voz alta, no microfone. Minha amiga me contou que, no início, a voz de Luísa era clara e feliz. Mas à medida que avançava na leitura, a voz foi falhando. O sorriso foi desaparecendo. Quando chegou na parte do sonho infantil demais e da presença que não era necessária, a música de fundo, que havia recomeçado baixinho, foi silenciada pelo próprio DJ. Todos os jovens na festa, antes rindo e dançando, agora estavam em um silêncio constrangedor. Eles olhavam para Luísa, para seus pais, e entendiam exatamente o que estava acontecendo. A carta não era uma homenagem, era uma exposição. Uma elegante e dolorosa exposição pública da ingratidão deles. Quando Luísa terminou de ler,
Com a voz embargada e as lágrimas já escorrendo pelo seu rosto, o silêncio no salão era total. Ela olhou para a mãe, Verônica, cujo rosto estava branco de fúria e humilhação. Olhou para o pai, Roberto, que apenas encarava o chão como se quisesse que um buraco se abrisse e o engolisse. A festa, naquele instante, acabou. A vergonha era palpável. Os amigos começaram a se dispersar, cochichando, sem saber o que dizer. Em poucos minutos, o salão, antes vibrante, estava quase vazio. Restaram apenas os três, no centro do palco de sua própria humilhação, com um presente dos sonhos que agora parecia uma maldição. O telefone tocou, era quase meia-noite. Eu sabia quem era. Atendi, com o coração batendo forte, mas com a alma em paz. Era uma chamada caótica. Eu ouvi as três vozes ao mesmo tempo, vindas do viva-voz do carro. "O que você pensa que estava fazendo?" gritou Verônica. "Você estragou a festa da sua neta. Você nos humilhou na frente de todos os nossos amigos." "Vó, por quê?" choramingava Luísa. "Aquela carta. Todo mundo ouviu. Todo mundo está comentando. Eu estou com tanta vergonha." "Mãe." A voz de Roberto era a de um homem derrotado. "Não precisava ser assim. A gente não sabia. Eu deixei que eles expelissem o veneno, o pânico, a culpa. E então, quando fizeram uma pausa para respirar, eu respondi, com a voz mais calma e serena que eu consegui produzir. Eu não estraguei nada, Verônica. Eu apenas enviei um presente de aniversário. Um presente que eu sonhei em dar a minha vida inteira. E o acompanhei com uma carta, explicando os meus sentimentos. Onde está o erro nisso? O erro está em nos expor, em lavar a roupa suja na frente de todo mundo, ela retrucou. A roupa suja, minha querida, foi vocês quem a sujaram. No momento em que decidiram que o amor de uma avó era algo a ser escondido, a ser descartado por conveniência social. Vocês acharam que a festa era um evento privado só para amigos. E eu, com a minha carta, apenas a tornei verdadeiramente inesquecível. Agora todos os amigos de vocês sabem exatamente o tipo de família que vocês são. Vó, todo mundo está rindo de mim, disse Luísa. Não, minha neta, ninguém está rindo de você. Eles estão com pena. Pena de uma menina que trocou o sonho de uma vida com a avó por uma festa que terminou em vergonha. A escolha foi sua. E o que a gente faz com essa viagem agora? Perguntou Roberto. A gente não pode ir. Não depois disso. Ah, vocês podem, eu disse, com uma tranquilidade devastadora. O pacote está pago. É o mais luxuoso que existe. Os nomes nos bilhetes são de vocês 4. Roberto, Verônica, Luísa e um acompanhante à sua escolha. Vocês têm uma decisão a tomar. Podem rasgar os vouchers e jogar fora o sonho que eu construí para vocês. Ou podem ir. Podem ir para o lugar mais feliz do mundo e talvez, no meio dos fogos de artifício em frente ao castelo, vocês se lembrem do que realmente importa na vida e do que vocês perderam. Fiz uma pausa final. A decisão, como sempre, é de vocês. Eu já tomei a minha há muito tempo, naquela tarde em que fui desconvidada da sua vida. Tenham uma boa noite e feliz aniversário, Luísa. E desliguei. Deixei-os na estrada, no carro, no meio da noite, com um presente envenenado nas mãos. Um presente que não era mais uma viagem. Era um teste de caráter, de consciência. E eu tinha a terrível suspeita de que eles seriam reprovados. A noite depois da festa foi a mais silenciosa que aquela casa já teve. O som da música e das risadas foi substituído por uma quietude densa e acusatória. Eu, no meu quarto, não dormi. Fiquei sentada na minha poltrona, ouvindo os sons da derrota. Ouvi a porta do carro bater quando eles chegaram. Ouvi os passos pesados e arrastados subindo as escadas. Ouvi as portas dos quartos deles se fecharem, não com a suavidade do fim de um dia feliz, mas com a dureza de uma sentença. Não senti triunfo. A adrenalina da minha vingança havia passado, dando lugar a uma profunda e melancólica exaustão. Eu não queria ter chegado àquele ponto. Não queria ter usado um sonho como arma, mas eles não me deram outra escolha. Eles haviam me empurrado para um canto tão escuro de desrespeito que a minha única saída foi acender uma luz tão forte que os cegaria momentaneamente.
Nos dias que se seguiram, a casa se tornou um território de fantasmas. Nós nos cruzávamos nos corredores como estranhos em um hotel. Eles me evitavam. Os olhos de Luísa estavam permanentemente inchados. Ela passava os dias trancada no quarto, provavelmente lidando com a humilhação nas redes sociais e com o julgamento dos amigos. Verônica, minha nora, me lançava olhares de puro ódio. Para ela, eu não era uma mãe ou avó magoada. Eu era a terrorista que havia implodido sua festa perfeita. E Roberto, meu filho, parecia um homem que havia perdido o rumo. Caminhava pela casa com os ombros curvados, o rosto marcado por uma vergonha que, eu esperava, fosse o começo de alguma reflexão. Eu, por minha vez, decidi que não viveria mais como uma prisioneira em meu próprio lar. Se eles haviam me excluído de suas celebrações, eu criaria as minhas. Comecei a fazer pequenas coisas por mim. Coisas que eu havia adiado por anos em nome da rotina e das necessidades deles. Numa manhã, enquanto eles ainda dormiam, saí de casa e caminhei até o centro da cidade. Encontrei o conservatório de música e, num impulso, me inscrevi nas audições para o coral da terceira idade. Eu sempre amei cantar, um talento que herdei da minha mãe, mas que ficou adormecido sob as camadas de obrigações familiares. A audição foi assustadora, mas libertadora. Cantei uma canção antiga, uma valsa que eu e Jorge, meu falecido marido, dançamos em nosso noivado. E fui aceita. Os ensaios, às terças e quintas, se tornaram o meu oásis. Lá, eu não era a avó da Luísa. Eu era a Marta, a contralto que tinha uma voz aveludada. Fiz novas amizades. A principal delas, com a diva, uma senhora viúva de 75 anos, com um batom vermelho vibrante e uma gargalhada contagiante. "Então você é a famosa avó da festa da Disney", ela me disse no segundo ensaio, me olhando com admiração. "A história se espalhou, querida. Metade das avós da cidade queria te dar um prêmio. A outra metade te achou maluca. E você? O que achou?" Perguntei rindo. "Eu achei que você demorou demais para fazer isso", ela gargalhou. "Nossos filhos acham que somos eternas, que nosso amor é um recurso natural inesgotável. Às vezes a gente precisa mostrar a eles que a fonte pode secar." A amizade com Diva foi um bálsamo. Ela me lembrava que a vida não acabava quando os filhos cresciam. Pelo contrário, era aí que ela podia, finalmente, começar. Enquanto eu redescobria minha voz no coral, a família na sala de estar vivia uma tortura silenciosa. O pomo da discórdia, a causa de todas as discussões, era o pacote da viagem para a Disney. Ele ficou ali, sobre a mesa de centro, por dias, como uma bomba relógio. Eu os ouvia discutindo à noite. "Eu não vou nessa viagem", gritava Verônica. "Você não entende, Roberto? É uma armadilha, uma humilhação. Imagina a gente postando fotos na Disney depois daquela carta? Todo mundo vai dizer que nos vendemos, que aceitamos a humilhação em troca de uma viagem de luxo. E o que você sugere que a gente faça?" "Que rasgue as passagens", retrucava Roberto. "É um presente de 18 anos para a sua filha, um presente caríssimo, e querendo ou não, foi a minha mãe quem pagou." "Eu não quero esse presente", choramingava Luísa. "Eu nunca mais vou conseguir olhar para o Mickey sem sentir vergonha." "Por que ela fez isso, pai?" "Por quê?" Eles estavam presos. Ir para a Disney seria admitir publicamente a própria mesquinhez. Não ir seria um desperdício monumental e uma afronta ainda maior para mim. Meu presente não era uma viagem. Era um dilema moral, servido com ingressos para os parques. A situação financeira deles, eu também percebi, começou a se complicar. A festa, como Verônica havia dito, fora um investimento altíssimo. Eles provavelmente contavam com a ajuda da minha poupança para cobrir os custos. E, com a minha súbita e dramática declaração de independência, essa fonte havia secado. Ouvi Verônica ao telefone reclamando com uma amiga sobre o limite do cartão de crédito, sobre a necessidade de cortar gastos. A vida de aparências estava começando a ruir. O primeiro a quebrar não foi uma peça da casa, mas o meu filho. Numa noite de sábado, quase 2 semanas depois da festa, eu estava no meu quarto lendo quando ouvi uma batida suave na minha porta. Era Roberto. Ele parecia exausto, derrotado. "Mãe, a gente pode conversar?" Ele pediu, a voz baixa. "Entre, meu filho."
Ele se sentou na beirada da minha cama, um gesto que ele não fazia desde a adolescência. Ele não sabia por onde começar. A Verônica e a Luísa, elas não querem ir na viagem, ele disse finalmente. A Cíntia quer que a gente peça o dinheiro de volta para a senhora. A Luísa só quer que tudo isso desapareça. E você, Roberto? O que você quer? Perguntei, fechando meu livro. Ele me olhou e pela primeira vez em muito tempo eu vi o meu menino ali, por trás do homem de negócios cansado. Vi a vulnerabilidade, a confusão. Eu não sei, mãe. Eu me sinto o pior homem do mundo. Naquela noite, na festa, quando a Cíntia disse aquelas coisas, e eu ri, sua voz falhou. Eu não ri por maldade. Eu ri de nervoso, de constrangimento, de fraqueza. Eu não sei, mas eu ri. E no momento em que eu ri, eu sei que quebrei alguma coisa. Quebrei o seu coração, mas quebrei o meu respeito próprio também. Eu deveria ter te defendido. Eu sou seu filho. E eu falhei miseravelmente. A confissão dele era a primeira gota de chuva numa terra seca há muito tempo. Sim, Roberto, você falhou, eu disse sem rodeios. Você falhou não apenas comigo, mas com você mesmo. Você deixou que sua esposa ditasse as regras do afeto na sua própria família. Você permitiu que a sua mãe, a mulher que te criou, fosse tratada como uma peça de mobília embaraçosa. E você se calou. Eu sei, ele sussurrou, a cabeça baixa. Eu fui um covarde. A questão agora não é o que você foi, é o que você pretende ser. A viagem para a Disney. Eu fiz uma pausa. Era o meu sonho de partilha. Vocês o transformaram num pesadelo de vergonha. Então vamos acabar com ele. Peguei meu telefone e, na frente dele, liguei para a agência de viagens. Pedi o cancelamento do pacote. A multa seria alta, mas eu não me importava. Pronto, a viagem está cancelada. O dilema de vocês acabou. Ele me olhou surpreso e aliviado. Obrigado, mãe. Não me agradeça ainda, eu disse. Eu cancelei a viagem, mas não cancelei a lição. O dinheiro que será estornado, descontada a multa, não voltará para a minha conta. Eu já instruí a agência a depositá-lo em uma nova conta. Uma conta de investimento para a educação universitária dos seus filhos, Lucas e Sofia. É o presente de 18 anos que a avó deles está lhes dando. Um futuro, já que o presente do momento presente vocês não souberam valorizar. Roberto ficou me olhando boquiaberto. Ele estava começando a entender que eu não estava apenas magoada. Eu estava no comando. E quanto a você, Roberto, continuei, se você realmente quer começar a consertar as coisas, o caminho é longo, e ele não começa com uma viagem para a Disney. Ele começa com uma conversa séria com a sua esposa e com a sua filha. Começa com você reassumindo o seu papel de homem da casa. Um papel que não é sobre pagar as contas, mas sobre zelar pelos valores, pelo respeito. Começa com você batendo na minha porta, não para pedir perdão, mas para me convidar para um café, interessado em saber como foi o meu dia no ensaio do coral. Levantei-me, sinalizando que a conversa havia terminado. A sua redenção não está nas minhas mãos, meu filho, está nas suas, e ela vai custar caro. Vai custar a sua coragem, a sua humildade e o seu tempo. O mesmo tempo que vocês me disseram que não tinham para mim. Ele saiu do meu quarto em silêncio, mas eu vi em seus ombros não mais o peso da derrota, mas o da responsabilidade. A semente da mudança havia sido plantada. Na semana seguinte, a casa continuou tensa, mas algo estava diferente. Ouvi Roberto e Verônica tendo uma longa e dura conversa. Não era uma briga, era uma discussão. E pela primeira vez, ouvi a voz do meu filho firme, colocando seus pontos, estabelecendo seus próprios limites com a esposa. Luísa continuava reclusa, mas eu sabia que estava refletindo. A perda da viagem, somada à vergonha pública, a forçara a olhar para dentro de si mesma. A primeira e pequena flor de esperança brotou na quinta-feira seguinte. Eu estava saindo para o meu ensaio do coral quando encontrei um bilhete na porta da geladeira. Era a caligrafia de Luísa. Vó, eu sinto muito, de verdade. E ao lado do bilhete, uma única rosa, tirada do jardim que eu mesma plantei. Não era a Disney. Não era um presente caro. Era apenas um pequeno gesto. Mas para mim, naquele momento, valia mais do que todos os castelos encantados do mundo.
A ponte entre nós ainda estava em ruínas, mas alguém havia colocado a primeira e frágil pedra para a sua reconstrução. A pequena rosa que Luísa deixou na porta da geladeira, acompanhada de seu bilhete de poucas palavras, permaneceu em um copo d'água sobre a minha mesa de cabeceira por uma semana. Eu a olhava todas as manhãs. Suas pétalas, a princípio tímidas, foram se abrindo lentamente, como se tomassem coragem. E eu entendi que aquela rosa era um espelho da minha neta. A sua beleza e o seu perfume ainda estavam lá, mas precisavam de tempo, de paciência e do ambiente certo para desabrocharem novamente, livres dos espinhos da arrogância e da influência da mãe. Eu aceitei o pedido de desculpas dela e o de Roberto, mas não com um abraço e um "está tudo esquecido". O esquecimento, eu sabia, seria uma traição a mim mesma. Em vez disso, aceitei com um silêncio observador. As palavras deles haviam sido ditas. Agora era a vez das atitudes falarem. E nos meses que se seguiram, as atitudes, de fato, começaram a sussurrar uma nova melodia. A casa, antes um palco de tensões e desrespeito, tornou-se um território de uma paz estranha e cautelosa. Luísa, minha neta, iniciou sua própria jornada de penitência. Ela, que passava horas trancada no quarto com o celular, começou a aparecer na sala. Sentava-se comigo, sem a obrigação de uma conversa, apenas dividindo o espaço. Às vezes, ela me via bordar e perguntava com uma curiosidade genuína: "Vó, como a senhora aprendeu a fazer isso?" E eu lhe contava histórias da minha mãe, da minha infância, pedaços da minha vida que ela nunca antes se interessara em conhecer. Roberto, meu filho, também mudou. Ele assumiu o papel de homem da casa, não como um provedor autoritário, mas como um parceiro. Ele passou a ter conversas duras com Verônica, portas adentro do quarto deles. Eu não ouvia os detalhes, mas sentia a mudança na dinâmica. Ele não era mais o capacho da arrogância dela. Ele estava dolorosamente aprendendo a ter uma espinha dorsal. Ele começou a me defender em pequenas coisas. Se Verônica fazia um comentário sarcástico sobre o meu gosto simples, ele intervinha. "Por favor, Cíntia, a casa é da minha mãe. O gosto dela é o que prevalece aqui." Eram pequenas vitórias, mas somadas, elas reconstruíam a minha dignidade. Verônica era a mais resistente à mudança. A humilhação pública a havia transformado em uma figura amarga e ressentida. Por semanas, ela me tratou com uma frieza polar. Mas a nova dinâmica da casa, com o marido e a filha agora do meu lado, a deixou isolada. Sua posição de rainha do lar havia sido revogada. Ela era apenas mais uma moradora, e uma que estava em dívida moral. Enquanto eles navegavam por seu purgatório particular, a minha vida explodia em cores. O coral da terceira idade se tornou a minha paixão. Descobri que minha voz de contralto, por tanto tempo silenciada, ainda era potente e afinada. Minha amizade com Diva e as outras mulheres do coral era uma fonte de alegria e força. Nós ensaiávamos, ríamos, compartilhávamos histórias de filhos ingratos e de netos maravilhosos e planejávamos nossa grande apresentação de fim de ano no Teatro Municipal. Eu tinha um propósito, tinha uma comunidade, tinha uma vida que era só minha. A grande virada de Verônica aconteceu de forma inesperada. Numa tarde, eu estava na sala, mostrando a Luísa um ponto de bordado complexo. Verônica entrou, com o rosto fechado, e jogou uma revista de decoração sobre a mesa de centro. "Olha isso!" ela disse, a voz carregada de veneno. A festa da filha da Cláudia, minha maior concorrente. Saiu na coluna social. A festa do ano. A festa da Luísa poderia ter sido essa. Mas em vez disso, viramos a piada da cidade. Luísa encolheu os ombros, o rosto vermelho de vergonha. Roberto, que vinha da cozinha, ouviu o comentário. Ele parou e olhou para a esposa com uma calma fria que eu nunca havia visto. "A festa da Luísa não foi uma piada, Verônica. Foi uma tragédia que nós três escrevemos. Eu com a minha covardia, Luísa com a sua imaturidade. E você com a sua cruel e vazia obsessão por status." Verônica o encarou chocada. "Você está culpando a mim? Eu só queria o melhor para a nossa filha." "Não, Verônica", disse Roberto aproximando-se. "Você não queria o melhor para ela. Você queria um troféu para exibir para as suas amigas.
E para isso, você estava disposta a humilhar a minha mãe, a mulher que criou a sua filha, enquanto você construía a sua carreira. O que a mamãe fez naquela noite não foi para nos estragar. Foi para nos salvar de nós mesmos, para nos forçar a olhar no espelho. E eu olhei, e não gostei do homem fraco que vi. A Luísa olhou, e não gostou da menina egoísta que viu. Agora, falta você, Verônica. Falta você se olhar no espelho e decidir se a mulher que você vê é a mulher que você realmente quer ser. As palavras de Roberto caíram na sala como uma bigorna. Verônica ficou sem resposta. Pela primeira vez, ela foi confrontada não por mim, a sogra inútil, mas pela sua própria família. Ela olhou para o marido, para a filha, e se viu completamente sozinha em sua amargura. Naquela noite, ela não disse mais uma palavra. Aos poucos, até ela começou a mudar. Não foi uma transformação da noite para o dia. Foi um degelo lento, quase imperceptível. Começou com um bom dia que não era seguido de um olhar de desprezo. Depois, com um elogio tímido ao meu bordado. E um dia, eu a encontrei na cozinha, tentando seguir uma das minhas receitas. O bolo dela queimou, mas o gesto foi o que importou. A vida foi encontrando um novo e delicado equilíbrio. A minha relação com Luísa se tornou a coisa mais preciosa para mim. Retomamos a nossa cumplicidade, mas agora era uma relação de igual para igual. Ela me contava sobre seus planos para a faculdade, sobre seus paqueras, e me pedia conselhos. E para minha surpresa, ela começou a se interessar pela minha vida. Vó, como foi o ensaio do coral? A senhora vai ter um solo na apresentação? O interesse dela era o meu maior presente. O dia da apresentação no Teatro Municipal chegou. Era uma noite de gala. Eu estava no camarim, nervosa como uma adolescente. Vestia um vestido longo de veludo azul escuro e o meu colar de pérolas. Diva, ao meu lado, segurou minha mão. Arrasa, Marta. Canta com a alma. Quando as cortinas se abriram, meu coração disparou. O teatro estava lotado. E na terceira fila, eu os vi. Roberto, Luísa e Verônica. Estavam os três ali, juntos. Verônica usava um vestido discreto. Luísa segurava um pequeno buquê de rosas. Eles me olhavam com um orgulho, uma admiração que me encheu os olhos de lágrimas. Eu cantei. Cantei a minha canção, a minha valsa, a melodia da minha vida. Cantei sobre o amor, sobre a perda, sobre a dor e, finalmente, sobre a esperança. Minha voz preencheu o teatro e eu não estava mais cantando apenas por mim. Estava cantando por todas as mulheres que um dia se sentiram invisíveis. Quando a última nota se desfez no ar, o teatro explodiu em aplausos e no meio da multidão eu vi meu filho, minha nora e minha neta de pé, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Naquele momento, eu soube que a minha festa de 18 anos, tardia, havia finalmente acontecido. E foi o evento mais lindo do mundo. Depois do concerto, eles vieram me encontrar no camarim. Luísa me entregou as rosas. Vó, você foi a estrela da noite. Eu nunca tive tanto orgulho na minha vida. Roberto me abraçou com força. Parabéns, mãe. A senhora nasceu para o palco. E Verônica, com uma humildade que eu nunca pensei que veria nela, apenas disse: Foi lindo, Marta. Me desculpe. Por tudo. Naquela noite, voltamos para casa juntos. E a conversa no carro não era sobre festas, nem sobre dinheiro, nem sobre aparências. Era sobre sonhos. Os sonhos de Luísa para a faculdade. Os novos projetos de Roberto no trabalho. E os meus sonhos para o coral. Algumas semanas depois, eu estava no meu quarto, arrumando umas gavetas, quando encontrei o velho cofrinho em forma de castelo. Ele ainda estava pesado com as moedas da nossa Operação Cinderela. Levei-o até a sala onde Luísa estudava. Minha neta, eu disse, colocando o cofre na sua frente. Acho que está na hora de dar um novo destino a este sonho. Vó, eu não quero. Esse dinheiro é seu. Não, esse dinheiro é nosso. Era para a nossa viagem. E nós vamos fazê-la, mas não como antes. Expliquei meu plano. Com o dinheiro da poupança e do cofrinho, nós quatro, Roberto, Verônica, Luísa e eu, faríamos uma viagem, mas não para a Disney. Faríamos uma viagem pelo interior do Brasil, de carro, conhecendo as cidades históricas, as cachoeiras, a cultura do nosso próprio povo. Uma viagem sem luxo, mas cheia de significado.
uma viagem para nos reconectarmos como família. E assim, no verão seguinte, nós 4 pegamos a estrada. E a viagem foi a mais mágica de todas, porque o Castelo Encantado, eu descobri, não fica na Flórida. Ele fica dentro da gente, e suas paredes são feitas de perdão, de respeito e do amor que sobrevive às mais duras tempestades. Meu nome é Marta, e eu fui desconvidada da festa da minha neta. Mas, ao ser excluída, eu encontrei a minha própria voz, a minha própria melodia. E no final, ganhei o melhor presente de todos, a minha família de volta. Não a família perfeita das fotos, mas uma família real, com suas cicatrizes, suas falhas e uma nova e inabalável certeza de que o amor de verdade, sempre merece um lugar de honra na primeira fila. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.